Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui junto comigo. Nós vamos agora para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas primeiro, quero dizer para você que este é o nosso canal Semeando a Palavra e eu preciso da tua ajuda. Primeiramente, você não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Você vai estar me ajudando, porque aí o nosso canal começa a subir no conceito dessa plataforma do YouTube, e isso vai trazer também para a gente aí uma condição melhor, que esta palavra chegue a muito mais pessoas. Não deixe de fazê-lo, porque com isso você vai estar nos ajudando. Eu vou agora para uma breve vinheta e logo em seguida nós vamos estar dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito bem. Obrigado pela tua espera, obrigado pela tua paciência. Eu quero convidar você agora, se você está de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 27. Diz assim a Palavra do Senhor: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, queridos? Então vamos falar um pouquinho sobre esta família. Esta família é a família de Isaque e Rebeca, seus filhos Esaú e Jacó, gêmeos. Mesmo como gêmeos, Esaú se tornou o primogênito porque foi o primeiro a nascer. Jacó nasceu ali, grudado ali no seu calcanhar. Cresceram os meninos, Esaú se tornou exímio caçador e Jacó aquele homem pacato que habitava em tendas. Aqui a Bíblia nos ensina uma coisa que eu quero já trazer inicialmente como ensinamento para nós. A Bíblia fala aqui que Isaque amava a Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. O que você está vendo de errado nisso? Acepção dos pais para os filhos. Esaú era aquele cara apegado com Jacó, Jacó, oh meu Deus, Isaque era aquele cara mais apegado com Esaú, porque ele gostava da caça que Esaú trazia. Jacó, por sua vez, era aquela pessoa que a sua mãe era mais apegada com ele. Nós já vemos aí uma acepção entre os irmãos, porque filhos, queridos, têm que ser tratados iguais. Nós não podemos tratar melhor a esse, amar mais a esse, demonstrar mais amor a esse e não ao outro, porque os filhos são iguais para nós. Às vezes você, como pai, você até tem ali um filho que você percebe nele uma pessoa mais decidida nas coisas, uma pessoa que procura mais a tua presença ali, estar junto contigo, mas nem por isso nós podemos fazer essa separação.
porque isso pode causar mais na frente, pode causar um problema. Então nós precisamos ter os nossos filhos como iguais. Mas infelizmente aqui nós vemos isso. Quando Rebeca estava grávida, que ela questionou o Senhor já falou para ela que havia dentro dela duas nações, que eram os dois filhos, Esaú, que foi o que nasceu primeiro, e Jacó. Quer dizer, já havia um conflito entre eles desde a gestação. Duas nações estavam dentro do seu ventre, no ventre de Rebeca, e que mais tarde acabou realmente acontecendo isso. E nesse momento aqui, quando nós lemos que Esaú chega ali, todo cheio de fome, e vai diante do seu irmão, porque percebeu que seu irmão estava fazendo ali uma comida, que era um cozido, um cozinhado de lentilha, e pediu para ele, e Jacó já aproveitou e falou: então me vende teu direito de primogenitura. Eu quero dizer também para nós uma coisa: alguns pastores, alguns pregadores da palavra de Deus costuma rotular Jacó como sendo um cara espertalhão, como sendo um cara que aplica seus golpes e consegue as coisas que quer. Eu já não rotulo ele dessa forma por causa do que eu entendi dele. Na realidade, quando Esaú chegou ali falando que se não me der desse cozido eu vou morrer. Jacó foi apenas uma pessoa que aproveitou uma oportunidade que apareceu. Quantas pessoas não fazem isso e nem por causa disso podemos rotular aquilo como pecado? Foi uma oportunidade que apareceu. A outra pessoa chegou oferecendo alguma coisa, chegou pedindo alguma coisa e você ofereceu outra. E a pessoa aceita se quiser. E também para a gente poder entender melhor, vamos entender uma coisa: será que Esaú realmente morreria se Jacó falasse: não vou te dar o cozinhado de lentilha? Claro que não. Ele ia sair dali e procurar uma outra coisa para comer. Mas não. Ele veio para o irmão todo empolgado e o irmão falou: opa, então você me vende a sua primogenitura. Aí aconteceu uma coisa que nós podemos dizer que é complicado, porque Esaú abriu mão daquilo que era um direito dele. Quando nós abrimos mão do nosso direito, depois nós não temos como reclamar. Depois, quando aconteceu tudo o que aconteceu, tudo bem que houve uma trama por parte de Rebeca, porque por ela gostar mais de Jacó, por ela ter um carinho maior por Jacó, não vou nem dizer amar mais, mas porque Jacó era aquela pessoa mais próxima dela. Aquilo que aconteceu, que ela tramou ali, chegou até porque Esaú era um homem já peludo e Jacó era um homem de pele lisa. Ela inventou um negócio, ela pôs até pelo de cabras ali no seu filho Jacó, para quando ele fosse ao pai, o pai já não enxergava direito, para o pai poder abençoá-lo. Mas não é isso que eu quero falar. Eu não quero falar sobre o que aconteceu depois, eu quero falar desse momento inicial. O que acontece quando desprezamos algo que vem da parte de Deus? Esaú fez isso. Esaú desprezou algo que era muito importante no meio daquele povo, que era justamente a primogenitura. O primogênito, ele tinha alguns privilégios que outros irmãos que vinham a seguir não tinham. O primogênito, ele recebia a porção maior no alimento. O primogênito, ele receberia a porção maior na herança, porção dobrada. Então tudo isso aconteceria se para Esaú, se ele não tivesse desprezado a sua primogenitura. Mas ele fez isso, ele desprezou. Então não adianta depois a gente chegar lá e dizer: não, mas eu falei simplesmente por falar. Não tem como. Quando nós desprezamos algo da parte de Deus, que seria uma bênção para as nossas vidas, nós corremos o risco de passar por isso que passou Esaú. Eu quero dizer para os irmãos aí que estão me ouvindo e para os amigos, os espectadores que estão do outro lado dessa tela, uma certa vez eu estava ministrando a palavra justamente sobre este tema, sobre o tema de você desprezar algo que foi dado para você, e uma pessoa estava assistindo, estava conosco, ele era membro da nossa igreja,
e ele estava conosco assistindo aquela pregação, e passado alguns dias, num outro culto, ele veio me procurar. E aí ele falou para mim assim: pastor, aquela pregação que você trouxe no domingo, aquilo mudou a minha vida. Aí eu fiquei feliz de saber, mas o que aconteceu? Aí ele me contou, ele era um pequeno comerciante, ele tinha uma barraca de feira. E sabe que barracas de feira, elas têm as suas licenças para trabalhar nos determinados dias e nos determinados lugares. Não é do tipo que eu escolho aonde eu vou trabalhar. Eu tenho a licença para trabalhar com a minha barraca, eu escolho. Não, domingo eu vou para tal lugar porque é mais movimentado. Outro dia eu vou para tal lugar porque o movimento é melhor. Não existe isso. A sua barraca de feira, ela tem os pontos certos nos dias certos. Você trabalha de terça a domingo e cada um desses dias ela tem o endereço para onde você vai. E uma pessoa estava, de alguma forma, tentando convencê-lo a trocar as barracas. Eles iam trocar os documentos diretamente lá, eles iam passar, ele passaria dele para essa pessoa e a pessoa passaria dele para ele. Por quê? Porque a pessoa estava tentando convencê-lo que ele queria mais sossego e queria abençoar a outra pessoa para que a pessoa pegasse um lugar melhor. Por quê? Porque onde esse jovem trabalhava, os locais não eram os lugares de grande movimento. Eram bons, mas não eram de grande movimento. E os locais onde o outro trabalhava, que era quem propôs a troca, eram, vamos dizer assim, seriam os tops. Seriam os lugares melhores. E ele perguntou: mas por que você quer trocar comigo? Falou: não, é porque eu estou querendo um pouco mais de tranquilidade, eu já ganhei muito dinheiro na feira, eu já tive durante alguns anos aqui e ali, eu estou querendo um pouco mais de tranquilidade, por isso eu estou te propondo. Vai ser bom para você, vamos trocar. E esse cara pensou: vamos ver, e nesse domingo ele estava na igreja e quando ele ouviu essa palavra, ele pensou: eu não vou trocar aquilo que Deus me deu. Chegou naquela pessoa depois, o cara até ficou chateado porque achou que ele ia trocar, ele falou: não vou trocar. Ah, mas por que você não vai trocar? Não, eu prefiro continuar onde eu estou bem lá, veja um outro que queira trocar com você. E aí aquele moço não trocou, e depois ele descobriu que se ele tivesse trocado com aquela pessoa, através daquela palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar naquele culto, ele falou que ele teria vendido justamente a bênção da primogenitura dele. Porque lá naquele lugar onde Deus o colocou, ele prosperou. E se ele tivesse trocado, ele descobriu depois que aquele cidadão quebrou. Por quê? Porque naturalmente devia haver algumas dívidas, devia haver alguma coisa que não estava de acordo e ele acabou. E se ele tivesse trocado, ele tinha se dado mal. Aí, queridos, eu quero trazer para nós nesse dia: não troque aquilo que Deus colocou na tua mão. Eu quero trazer para você o seguinte: você está no trabalho, você está no emprego, e você sabe que aquilo ali foi Deus quem colocou naquele lugar. Não se iluda com outras propostas. Antes de fazer qualquer tipo de substituição, de troca, de mudança, analise bem, coloque diante de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você esteja trocando a bênção da primogenitura que Deus te deu. Queridos, eu sempre comento isso nas pregações, comento com as pessoas. Eu trabalhei numa empresa por 29 anos. E durante 29 anos, quando eu entrei nessa empresa, a minha ideia era apenas passar um curto espaço de tempo. Só que Deus foi trazendo algumas coisas novas na minha vida, foi me dando uma direção diferente. Eu fui fazer curso, eu fui trabalhando, eu fui crescendo, e aquilo foi muito bom para mim. Aquilo foi algo que Deus colocou nas minhas mãos e que eu não podia abrir mão dela. Eu tive algumas propostas pelo meio do caminho. Teve pessoas que veio trabalhar comigo na empresa onde nós trabalhávamos, e essa pessoa, depois que saiu, foi para uma outra empresa, voltou me fazendo proposta. Falou: Milton, tu é um cara que eu gostaria de ter comigo lá. Que tal você sair desta empresa e vir trabalhar comigo? Ó, eu vou te oferecer isso, aquilo, outro. Num determinado dia, eu pedi uma licença na empresa, não falei para ninguém o que eu ia fazer. Fui lá nessa empresa porque o amigo havia me convidado. Fui lá nessa empresa, conversei, ele me fez proposta de trabalho, me fez proposta de salário. Eu olhei tudo que tinha e depois eu pensei melhor. Falei: não, eu não vou trocar aquilo que eu estou
eu acho que ali eu estou bem e aos pouquinhos acho que vai ficar melhor. Agradeci aquela pessoa e não fui para lá. Algum tempo depois eu descobri que essa pessoa também não estava mais lá. Ele era um supervisor, ele era um engenheiro, um excelente amigo. E naturalmente ele me fez uma proposta para que fosse bom para nós. Ele não quis de forma nenhuma me prejudicar. Agora, a decisão estava nas minhas mãos. Decidi se eu queria largar algo que eu já tinha em mãos, que Deus havia me colocado ali, ou aceitar aquilo que o meu amigo tinha me proposto e que poderia mais tarde me trazer consequências. Isso não foi uma vez só que aconteceu na minha vida. Aconteceu uma segunda vez, ou mais de uma vez ainda, em outras ocasiões. Teve uma delas que eu já estava com tudo praticamente certo, mas Deus falou algo no meu coração e eu precisei me desculpar com aquela pessoa. Não tinha fechado nada com ninguém, não tinha mandado documento, não tinha assinado nenhum compromisso, mas apenas apalavrado. E lá no final eu acabei sentindo o coração da parte de Deus que não era tempo de eu mudar. E Deus mostrou para mim realmente que não era. Eu fui, me desculpei com aquela pessoa, ele até falou, poxa, eu queria tanto você comigo aqui, mas tudo bem, eu entendo a sua reação, eu entendo que você prefere ficar aí, e eu fiquei. E foi um tempo muito bom que eu passei depois. Eu vivi tempos muito tribulosos ali naquela empresa, por causa de situações que eu tive que enfrentar, mas Deus estava me dando direção. Deus estava me fazendo crescer, porque os desertos desta vida, as lutas, as provações que nós passamos, não são para nos derrubar, mas são para que nós possamos crescer. E aquela questão que é o que aconteceu aqui na palavra de Deus, a bênção da primogenitura que havia sobre a vida de Esaú, ele desprezou, ele desistiu dela. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Aceite as provações que você vai passar, porque no tempo certo Deus há de te dar vitória. Talvez aquele momento que você está vivendo pode parecer que não está bom, e alguém vem com uma proposta para você, você fala, pronto, chegou a hora de eu voar daqui. Só que às vezes não é o tempo de Deus para você, não é o tempo que Deus determinou para a sua vitória, e às vezes nós não entendemos isso. Por isso que nós precisamos estar em sintonia com Deus, em sintonia com Cristo, em sintonia com a sua palavra, porque às vezes, querido, uma palavra que você abre ali dentro da Bíblia, você lendo, uma palavra que você lê, ela vai mexer com algo dentro de você. Às vezes você está com algo de uma decisão que você fala, não, agora vai ser o melhor, vai ser isso, vai ser aquilo, e de repente quando você lê uma palavra, Deus mostra para você através daquela palavra que não é tempo de você mudar. Não é tempo de você largar o que Ele mostrou para você, o que Ele te deu. No tempo que for para você largar, Ele vai dizer para você, é agora. Mas aquele não é o tempo ainda. Então pensa, querido, que a bênção da primogenitura que nós estamos falando aqui, ela pode ser mostrada para você em muitos momentos da sua vida, quando você tenta trocar alguma coisa que Deus te deu. Talvez você pense assim, poxa, mas lá do outro lado vai ser melhor para mim. Aí você precisa de pessoas que vão estar ali do teu lado. Eu quero dizer para você também, na questão profissional, uma vez uma pessoa veio falar comigo. Eu tinha essa prerrogativa dentro da empresa onde eu estava. Nessa empresa que eu passei 29 anos, eu tinha cargo de confiança. O meu cargo era um assessor de um dos donos da empresa, então ele me dava total liberdade de tomar algumas decisões. Não tudo, porque a maioria das decisões era ele que tomava. Algumas decisões que eu tinha eu levava para ele, ele concordava ou não. Então teve um amigo, um jovem que trabalhava comigo, que andava desmotivado porque ele achava que ganhava muito pouco, mas ele também não lutava para ganhar mais, ele não estudava, ele achava que ele tinha que ganhar mais ali, sem progredir no conhecimento, sem aprender uma nova profissão. Um dia ele veio para mim e pediu para eu mandar ele embora da empresa. E ele falou para mim, não, Milton, me manda embora porque um amigo me convidou, eu vou trabalhar com ele, e ele me prometeu que lá o salário é bem maior, ele ganha X e eu ganho aqui uma coisa bem menor e tudo mais. Eu falei para ele, tá bom, mandar você embora não é problema, eu até posso mandar, alego que nós não precisamos mais de você porque temos outra pessoa, e você vai ser embora, você vai receber teus direitos e acabou.
Mas me responde uma coisa, lá onde você vai trabalhar, o que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa que você faz aqui? Falei, você acha que vai ganhar mais com isso? Ah não, mas o meu amigo me prometeu, falou que lá vai ser bom, porque lá dá para isso, dá para aquilo outro. Eu falei, pensa bem, porque se você exerce uma função aqui, vou fantasiar aqui, eu vou conjecturar, você exerce uma função aqui de auxiliar de escritório, e você ganha X, você acha que você indo para uma outra empresa, exercendo a mesma função, você vai ganhar muito mais do que você ganha aqui? E aqui você já tem uma estrutura, você já tem um conhecimento, as pessoas te conhecem, você já tem uma certa credibilidade. Lá você vai ter que fazer tudo isso. Ah, mas eu quero, porque eu vou, porque o amigo prometeu. Tá bom. Falei, então vamos lá. Como essa decisão de dispensar as pessoas, eu levei ao conhecimento desse meu diretor, a quem eu era assessor, ele falou, tudo bem. Se tem uma outra pessoa para substituir, pode dispensar ele. Aí nós dispensamos aquele moço. Aquele moço foi embora, ficou feliz da vida. Depois ele passou um outro dia lá, me agradeceu muito quando ele foi receber fundo de garantia, tudo mais, o que ele tinha na empresa. Ele trabalhava com a gente há uns 3 anos. Muito bem, passou-se alguns meses, passou talvez um ano, não me lembro. Um dia nós estávamos em Cubatão, cidade próxima da nossa cidade, e nós estávamos fazendo uma confraternização. Eu encontrei ele. Como ele era muito amigo nosso, a gente gostava muito dele, eu falei, fulano, nós vamos ter uma confraternização agora nessas final de semana, dá uma passadinha no nosso canteiro lá, se você estiver livre. Ele falou, vou estar aqui em Cubatão, vou dar uma passada lá. Ele foi. Ele era um jovem, muito gente fina, a gente gostava muito dele, reviu os amigos que trabalhou junto, tal, conversou com um com o outro. E aí eu, depois da gente estar num canto batendo um papo, eu fiz aquela pergunta para ele. Falei, e aí, meu irmão, como é que você está lá, aonde você foi, com essa nova proposta de trabalho? Ele olhou para mim e falou, se arrependimento matasse, eu estava morto, enterrado, e provavelmente já tinha até desintegrado na terra. Eu falei, mas e aí? Você falou para mim que era tão bom? Ele falou, só que eu fui para lá, nos primeiros meses até me deram umas gratificações ali, que eu fiquei ganhando um pouquinho mais do que eu ganhava aqui com vocês. Hoje eu estou com o meu salário atrasado, não recebi ainda a primeira parcela do 13º, que já devia ter caído até tal dia, e sem contar que eu estou ganhando menos do que eu ganhava aqui. Olha o que ele fez com a bênção que Deus tinha para a vida dele. Ele desprezou, acreditou que do outro lado seria melhor, não fez aquilo que deveria ter feito, que era pesquisar primeiro, será que o meu amigo aqui não está certo? Na realidade, esse moço ele não era um servo de Deus, ele era uma pessoa de bem, trabalhador, porém, ele se precipitou. Eu estou contando esse caso para nós, por quê? Porque é muito importante para mim e para você que nós entendamos que aquilo que Deus deu para você, querido, você pertence a uma igreja, não saia dali por causa de situações que você vai enfrentar, porque cada situação que você vai enfrentar, Deus vai melhorar ainda mais a tua condição ali dentro, vai melhorar mais o teu conhecimento, porque todas as provações que nós passamos é para crescimento. Você de repente tem um irmão ali que você não está se dando bem por qualquer motivo, se acerte com ele, peça perdão se for preciso, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, não se precipite, não saia da onde Deus não mandou sair. Às vezes a nossa casa, eu já contei, eu não contei isso aqui, mas teve gente que falou para mim que num determinado tempo da vida dele, ele resolveu sair da onde ele estava morando para um outro lugar, porque ele achou que lá ia ser melhor. Não sei se foi alguma proposta que ele recebeu, o que foi, e uma pessoa da liderança dele falou assim, olha, eu acho que não é tempo de você fazer isso ainda. Ora a Deus primeiro, coloca diante do Senhor se aquilo vai ser, se é realmente de Deus você fazer isso. Parece que queria fazer uma troca de casa, alguma coisa assim, mas a pessoa não quis ouvir, e ela fez o que tinha que fazer, e se deu mal, e depois ela queria desfazer o negócio e não conseguia mais. Por quê? Porque a pessoa já tinha feito um documento. Então, queridos, não abandone, não despreze aquilo que Deus tem para a sua vida, seja na sua área profissional, seja na sua área sentimental. Pensa bem, às vezes você está ali do lado de uma pessoa que você não sabe se aquela pessoa é aquela que Deus escolheu para a sua vida. Ore ao Senhor, coloque diante de Deus, analise
converse com essa pessoa. Sabe por quê? Senão de repente você vai escutar de alguém que aquela pessoa não é para você. E aí você abandona, desfaz aquilo que você tem com aquela pessoa. Não, vocês não sendo casados ainda, pode acontecer isso. Mas pensa que às vezes você ouviu a pessoa errada. Às vezes pessoas também vêm falar para você: olha, eu acho que essa pessoa não é para a tua vida. Uma vez uma pessoa conversando comigo falou alguma coisa desse tipo, não de mim, porque eu já era casado há muitos anos, mas falou de uma outra pessoa, falou assim: olha, eu acho que fulano e cicrano não são um para o outro não. Eu, na minha opinião, eu pensava melhor e não sei o quê. Só que esse fulano, essa cicrana, eles casaram. Hoje eles estão muito bem casados, estão há mais de 10 anos casados, têm um filho. E aquela pessoa, se deixasse, se parasse para ouvir aquela pessoa, provavelmente eles não tivessem casado. Podiam assumir uma frustração que depois seria difícil de você apagar. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande quando queremos mudar alguma coisa na nossa vida. Se você quer mudar de profissão, muito bem, faça, estude, espere que Deus vai mostrar para você, mas não largue aquilo que você está fazendo simplesmente por largar. Ah não, eu decidi que vai ser melhor assim, e você larga tudo. Se você tiver que mudar da igreja onde você está, não mude, porque você se chateou com alguma coisa. Ore ao Senhor, porque às vezes Deus tem coisas tremendas para você realizar ainda naquele lugar, e você não se deu conta disso. A igreja sofre uma rotatividade muito grande. Esta igreja que eu faço parte, do qual Deus me colocou como pastor, essa igreja já sofreu uma rotatividade muito grande. Pessoas que estiveram conosco aqui, que saíram, que poderiam ter esperado mais. Eu não quero dizer que essas pessoas erraram, longe de mim alguma coisa, mas elas poderiam ter crescido aqui nesse lugar. Algumas foram para alguns outros lugares, outras igrejas, e realmente cresceram lá. Eu acho que então foi Deus quem levou elas para lá. Mas teve outras que foram ruínas. Teve outras que acabaram saindo daqui e até hoje não conseguem se ajustar para onde vão, o que vão fazer das suas vidas. Então, queridos, não despreze aquilo que Deus tem para você. Não despreze a bênção da primogenitura, como nós vimos aqui. O que Esaú fez foi errado. Esaú vendeu a sua primogenitura, e depois alguns pastores ainda põem a culpa em Jacó. Jacó, ele simplesmente usou de um momento de oportunidade que ele teve. Quando ele fez quando ele falou aquilo, o seu irmão podia dizer: olha, se você quiser me dar o cozido para mim comer, muito bem, mas a minha primogenitura eu não te dou. O irmão podia dizer: não vou dar então. Ele falou: tá bom, eu vou comer outra coisa. Vai procurar outra coisa para comer. Vai conversar com a sua mãe: mãe, o que tem para mim comer? Agora, quando ele verbalizou: para que me serve a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Olha só que palavra errada que este homem usou. A palavra que ele trouxe acabou trazendo maldição para a sua própria vida. Muitas vezes nós desprezamos coisas que não deveríamos desprezar. Não precisa ser primogenitura, pode ser muitas coisas mais. Muitas vezes nós desprezamos a casa onde moramos. Olha só essa casa aqui, que maldição para a minha vida. Essa casa não cabe nada, essa casa está caindo aos pedaços. Mas você também não faz nada para mudar. Você reclama do seu trabalho: olha que emprego miserável que eu estou, olha o salário miserável que eu ganho. Você não faz nada para mudar, você não estuda para crescer e ainda vai reclamar daquilo que Deus te deu. Pensa bem, meu irmão, pensa bem. A bênção da primogenitura, que eu posso chamar que sejam as promessas de Deus para as nossas vidas, tem que ser recebida com muito amor. E nós temos que procurar entender essas bênçãos do Senhor, porque às vezes a bênção do Senhor, ela começa nesse momento. Quando Deus colocou você numa empresa que talvez não seja aquela que você sonhou, mas Ele colocou você ali para que você mostre o seu talento e para que você cresça, e lá na frente Ele vai te mostrar uma grande vitória. Pensa nisso. Peço também que Deus abençoe a sua vida, que você possa usar essa palavra para trazer uma reflexão, e que essa reflexão possa te mostrar realmente o que você precisa fazer. Ora comigo. Eu vou orar nesse momento e depois nós vamos estar fazendo as considerações finais. Feche seus olhos.
Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado por esse tempo precioso. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre as nossas vidas a tua bênção, o teu amor, e que cada um de nós, Senhor, não venhamos a desprezar aquilo que o Senhor tem para nós. Que as promessas para as nossas vidas se cumpram e que nós possamos tomar a providência de realmente seguir em frente. Que nós não venhamos desprezar a bênção da primogenitura que o Senhor tem para cada um. Que não venhamos desprezar as tuas promessas, Senhor, mas que venhamos buscar conquistá-las no tempo certo, conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.